Bom dia a vocês. Ontem nós estávamos com uma certa dificuldade de conexão no Instagram. Hoje temos uma rápida dificuldade de conexão no Facebook, mas eu espero que a gente contorne. Perdoe-me, tem só mais um instantinho para uma nova tentativa. Muito bem. Muito bem. Então, bem-vindos ao nosso estudo diário. E eu queria salientar para vocês que, na realidade, para mim é uma grande satisfação, um grande prazer, é um duplo prazer, na realidade. Em primeiro lugar, ter esse encontro que nós estamos fazendo com uma frequência diária nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, nessa maratona espiritual, que é o mês de Tishrei no judaísmo. Então é um prazer estar junto com vocês, aprendendo o judaísmo, estudando o judaísmo, se aprofundando no judaísmo, extraindo mensagens importantes para a nossa vida de todas essas celebrações. E além disso, nós temos o privilégio de ter esse encontro diário com uma das mentes mais geniais do judaísmo em toda a história, um dos grandes tzadikim que impactou e influenciou a visão profunda e espiritual do judaísmo, com seus ensinamentos, com suas mensagens, com um efeito contínuo até os dias de hoje, por todas as gerações. Na realidade, todos os dias nós estamos aqui como que conversando com o Rav Shneur Zalman, o autor do Tânia, quando nós nos debruçamos sobre suas obras, estudamos os seus textos dos discursos racídicos pronunciados por ele, e isso, de fato, é um grande mérito, é um grande privilégio, e é motivo de grande prazer e satisfação espiritual. Isso nos enche de conteúdo, de significado, preenchendo nossas vidas e nos traz uma grande e profunda sensação de plenitude, o quanto é possível a nós. Mas, enfim, isso é um agradecimento, um reconhecimento. Vamos ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre o significado místico da festa de Sukkot. E ontem começamos a explicar o significado místico da mitzvah de tomar o etrog, o lulav, as 4 espécies de plantas, a fruta cítrica que é o etrog e as outras plantas encabeçadas pelo lulav, que é mais alta, grande, que é a folha de tamareira, junto com as folhas de mirta e as folhas de salgueiro, hadass e aravá. E só recapitulando um pouco do que ele nos explicou no sentido mais místico e profundo dessa mitzvah. O Rav Shneur Zalman nos falou: Bezeu inyan seder netilat lulav etrog. Nisso consiste o conteúdo dessa mitzvah, em termos espirituais, de tomar o lulav e o etrog, como fazemos a brachá sobre eles em cada um dos dias de Sukkot, com exceção do Shabbat, que Hine amru rezal, assim disseram os nossos sábios, que pri etz hadar, esse fruto de árvore que mora no pé, que habita no pé da árvore, todas as estações, constantemente, o Midrash, se aprofundando, fala que isso se refere, ou esse fruto simboliza a própria divindade, isso se refere a Deus. Uma outra explicação, uma outra interpretação dos nossos sábios sobre o etrog,
Prietz hadar, hadar beilano. Ou seja, em primeiro lugar, que prietz é um fruto de árvore belo, bonito, esmerado, caprichado. Essa é a primeira explicação que se fala que isso se refere a Deus. E o segundo dito dos nossos sábios, que enfatiza que esse fruto do etrog, ele está sempre preso à árvore, preso à sua raiz, à sua fonte de vitalidade. Isso se refere a que isso também se aplica à divindade em conexão com Am Israel. Que Adam Etz Hasadeh, há um versículo na Torá que fala que o ser humano é a árvore do campo, ele se alimenta da árvore do campo e é comparado com a árvore do campo, ele se equivale à árvore do campo. Mas ele nos fala que isso se refere não só ao ser humano, mas também ao ser superior, Adam Elion. Adam é Kadosh Baruch Hu, conforme descrito na visão da carruagem da profecia esotérica de Ezequiel, Bealdmuta, que sedmut que mare Adam, que sobre o trono ele avistava uma silhueta semelhante, aproximada à imagem de um Adam, de um ser. Como nós falamos que o ser humano foi criado à imagem de Deus, é claro que isso não tem conotação física, corpórea, isso é uma metáfora, mas se fala que ele viu o ser superior, também chamado de Adam. E esse Adam, o ser superior, também assemelha-se, é comparado com uma árvore, Nimshal Etz Hasadeh, com a árvore do campo. Isso está relacionado com o conceito da árvore da vida que aparece no Gan Eden, no paraíso, conforme descrito no início do Gênesis. Ou seja, que Deus, como uma árvore da qual saem vários ramos com muitos frutos, assim também a árvore da vida é a fonte de vitalidade e energia para todos os seres e criaturas. Hadar beilano, aquele que habita sempre na árvore. Nós falamos, isso se refere ao vínculo essencial do fruto com a sua raiz, com a sua fonte, isso indica a parte mais profunda da árvore, ou seja, o objetivo da árvore, a árvore frutífera, é produzir os frutos. Portanto, o fruto em si, ele representa a parte interior e mais profunda, mais elevada da árvore. Ele nos fala o que significa isso. Ele nos diz que o etrog, ele simboliza dentro de si todo o amor que Deus nutre por nós. O amor intenso que Deus tem pelas criaturas, especialmente por Bnei Israel, Sheu Inyan Pnimiut Ahava. Isso demonstra o amor mais profundo, aquele que está ligado à árvore, o fruto que está conectado sempre à sua raiz, Sheyesh Lava Elenu. Isso demonstra a ligação intrínseca entre Deus e nós. Como Shkatuv Livavtini Achotikala, como Deus fala, vocês estão no meu coração, por assim dizer. She'ahava Yal Derech Mashal Bebchinat Pnimiut Nekudat Alev. Que esse amor intenso de Deus para nós é descrito como o amor que um noivo nutre pela sua noiva no fundo do seu coração. Assim também Israel betavna de libayatve. Se fala que assim também as almas de Israel estão presentes, por assim dizer, no interior e no âmago da divindade. Velifla havatal lahem, e o amor divino é muito intenso. E isso está simbolizado no etrog. O etrog, que é aquela fruta linda, bonita, o etrog que o Midrash nos falou que se assemelha no seu formato ao coração, é comparado nos órgãos do corpo com o coração. O etrog, que sempre está vinculado à sua raiz, à sua fonte, que está no pé, na árvore, em todas as situações, circunstâncias e estações do ano. Agora ele vai nos explicar qual o sentido da mitzvah de netilat lulav. Nós, para cumprir a mitzvah, não tomamos somente o etrog, a fruta cítrica, ela fica na mão esquerda, no canhoto ao contrário, mas na mão direita nós seguramos o lulav, que é aquela planta mais alta, a folha de tamareira, junto com as outras folhas, com as folhas de mirta e as folhas de salgueiro. E ele nos diz, mas o principal delas é o lulav, que é o maior, é o mais alto, e por isso, inclusive, a brachá é feita sobre o lulav. Por mais que a mitzvah consiste, só se cumpre a mitzvah juntando os 4 tipos de plantas. Não é? Se uma pessoa só tem 3 e faltou um, mesmo que ele tenha um lindo etrog, faltou a aravá, a mais simplória de todas, aquela que não tem nem cheiro nem gosto, as folhas de salgueiro, não é? Que representa inclusive aqueles Yehudim que não têm nem estudo, conhecimento judaico, nem tampouco prática e vivência. Isso significa e representa o sem cheiro e sem gosto. Não é? Mas se a pessoa tiver os 3 ingredientes, 3
espécies, o etrog, mais o lulav, o adas, mas falta aravá. Não é que ele cumpriu 75% da mitzvah, metade da mitzvah ele não cumpriu nada. A mitzvah só se cumpre quando se reúne todas as categorias, quando todos estão irmandados, quando todos estão juntos e próximos, encostando um no outro. Não é? Então ele nos diz, nisso consiste a netilat lulav, quando a gente junta todos esses 4 espécimes, a brachá é feita sobre o lulav, representando todos, porque o lulav é o mais alto. Ele nos diz, va'etrog mechabrim oto im lulav, nós pegamos o etrog, que representa tudo aquilo de elevado que nós falamos, o coração, o amor divino por todos nós, o etrog, a fruta que está ligada constantemente com a árvore, com sua raiz, o nosso vínculo permanente e irreversível com Deus, com o Criador, o etrog, que é aquela fruta bonita, a beleza natural presente na alma de cada um, que nós temos que revelar e manifestar. Foi o nosso trabalho nos 10 dias de Teshuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós tomamos esse etrog e juntamos ele com o lulav e as demais plantas. Por que nós juntamos com o lulav? Mechabrim oto im lulav sheu gavoa bemino. É aquela planta mais alta, mais comprida. O que isso indica? O que isso expressa em termos espirituais, no sentido mais místico e profundo? Dehainu ashoresh amushrash lemala. Isso indica uma elevação, uma conexão, um cabo de ligação, por assim dizer, até a raiz mais profunda, elevada, a raiz e a fonte de todas as criaturas, de todos nós, a raiz das nossas almas. Só que em geral na Terra a raiz se encontra abaixo do solo, ou seja, não na superfície, mas abaixo dela. Aqui a raiz se encontra acima, e o lulav é aquela folha alta, comprida, voltada para cima, ou seja, ela está apontada para o shoresh amushrash lemala, para a raiz original, a raiz espiritual de todas as almas, de todos nós, ao seper e lemata. Então, a gente quer se conectar, estabelecer esse elo de ligação, esse cabo, esse vínculo, esse cabo de ligação para atrair essa energia de forma que ela renda frutos aqui embaixo. Ou seja, nós queremos atingir as alturas espirituais, celestiais, ligando-se até a origem, chegando até as alturas e atraindo, criando um canal para atrair essa energia, essas bênçãos aqui para baixo, até o plano terrestre, Prilemata be Israel. E isso é o significado da palavra lulav, que além do nome da planta, das folhas de tamareira, se você dividir as letras hebraicas da palavra lulav em 2, pela metade, vai formar a composição lo-lev. Para ele, o coração. Lo-lev. São as mesmas letras da palavra lulav, só que divididas ao meio. Não é? O que significa para ele o coração? Que nós queremos direcionar, ou seja, através dessa mitzvah de netilat lulav, nós queremos atrair, fazer com que se revele dentro de nós todo esse amor intenso de Deus por todos nós, aquilo que está expresso na fonte, na raiz das nossas almas, que constantemente está ligado à árvore, como explicamos, etc. Atrair e fazer com que esse amor se revele e se manifeste também dentro do nosso coração, no fundo do nosso coração, de forma tal que todo o nosso coração esteja voltado para Ele, lo-lev, para Ele, Deus estará voltado, o nosso coração estará concentrado, todo o nosso sentimento, lo-idbarach levado apenas e tão somente dirigido para Ele. Ou seja, o significado mais profundo do netilat lulav, de aproximar o etrog com tudo que ele simboliza ao lulav, que é esse cabo de ligação, esse elo de ligação, Shahavat HaKadosh Baruch Hu Likneset Israel, que é esse amor que Deus nutre pelas almas de Israel, Ta'ir betochiut levavam, ele seja atraído, se manifeste, se revele, se faça presente, se evidencie dentro do nosso coração, no fundo do nosso coração, de forma intensa. E dessa forma nós também iremos nos despertar com amor intenso a Deus, de forma recíproca, um amor que vem de todo o nosso coração, do fundo do nosso coração. E isso é o significado da aproximação, de quando juntamos o etrog com o lulav. Ou seja, o etrog com todo
o sentimento, o coração, o amor que ele representa e significa, ele começa em cima por parte da essência divina, do coração de Deus, por assim dizer, atraindo isso, não é? Conectando isso com o nosso coração. A altura do lulav, que ele é o mais alto e por isso a brachá é feita sobre ele, ele simboliza e representa a amshachá, a atração, aquilo que a gente atrai, um fluxo divino de cima para baixo, das alturas celestiais e espirituais até o plano terrestre, o nosso mundo físico. Hainu shepeulata lulav, ou seja, o efeito do lulav consiste em lamshich ahavazu shel HaKadosh Baruch Hu libnei Israel, atrair, trazer esse amor divino para Bnei Israel, até esse amor que Deus tem pelas almas, pelas criaturas, trazer isso até nós de forma evidente, de forma explícita, que se manifeste dentro de Bnei Israel, no nosso coração. Trazer isso milmala lemata, de cima para baixo, letoch levav Bnei Israel, que se incorpore, que se interiorize no nosso coração. Bepratiut yoter, de forma mais específica, ele nos detalha Ahavat HaKadosh Baruch Hu libnei Israel akvuah kebiyachol belibo shel HaKadosh Baruch Hu, esse amor que Deus nutre pelos filhos de Israel. Isso que, por assim dizer, está fixado, estabelecido, entre aspas, por assim dizer, por assim chamar, no coração de Deus, na essência divina, o como a shoresh shel Israel amushrash lemala. Isso representa, espiritualmente falando, a raiz das nossas almas. A fonte, a raiz, de onde se desprendem, de onde descendem para esse mundo físico as nossas almas no seu estágio espiritual. Quando através do lulav nós conseguimos atrair, desencadear, trazer até aqui embaixo, até o plano terrestre, o nosso mundo físico, nós seres incorporados de carne e osso, trazer e atrair esse amor, esse sentimento intenso para dentro de nós, então o sepri, isso produz frutos, ou seja, zemolid belev bnei Israel ahavá gdolah leHashem yitbarach, isso de forma recíproca desperta também, atrai espiritualidade no Yehudi quando ele cumpre essa mitzvah, depois de todo o preparo de entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, etc. E isso significa ele trazer e despertar dentro do seu coração também um amor intenso a Deus, até o ponto que todo o nosso coração de forma integral esteja voltado e dirigido a Deus. Isso significa lulav lo lev, para ele, para Deus está voltado e direcionado o meu coração. Fala, por esse motivo a mitzvah consiste nisso, mechabrim haetrogim alulav. Ou seja, mesmo que o etrog da pessoa seja fabuloso, enquanto ele não, e mesmo que a pessoa tenha os 4 espécimes, mas se ele não juntar todos, por isso até em ano de pandemia, na hora do cumprimento da mitzvah, não pode se fazer com luvas de látex, não tem que ter nenhuma interferência entre as nossas mãos e os 4 espécimes, muitos retiram até aliança, anéis, enfim, na hora de realizar a mitzvah. Porque a mitzvah consiste, mesmo que a pessoa tiver os 4 espécimes, mas se ele mantê-los separados, mesmo que a uma distância de 5 centímetros, um do outro ainda não cumpriu a mitzvah. A mitzvah se cumpre quando nós juntamos todos, o etrog com o lulav e as outras plantas. Ele nos fala o motivo dessa junção do etrog com o lulav. Etrog, adar beilano etzachaim, etrog é o fruto que está sempre conectado, está sempre no pé da árvore, mesmo no outono, no inverno, debaixo, faça chuva, faça sol ou tempestade. Isso demonstra e simboliza o amor irreversível, o amor incondicional que Deus tem por Bnei Israel, ou seja, na forma original, quando as nossas almas se encontram enraizadas e presentes na origem divina antes de se incorporarem aqui no mundo físico. Ou seja, isso representa a nossa essência quando ela está conectada à raiz ligada à árvore da vida. A gente toma esse fruto etrog ve'alidei alulav, e quando a gente se utiliza junto a isso com o lulav, isso significa que a gente quer atrair toda essa conexão, todas essas propriedades espirituais, toda essa energia espiritual presente na origem, na fonte, na árvore da vida. A gente quer trazer isso aqui para baixo, dentro de nós. Por isso, inclusive, na hora que nós fazemos os movimentos com lulav e etrog, nós trazemos lulav, etrog, etc., até o nosso peito, até o nosso coração.
Se fala que através do Lulav, Mitgaleta Havazu Belev Bnei Israel Lemata, assim explicam os livros de Kabbalah, que através do Lulav se revela esse amor, esse vínculo intenso entre criatura e criador, de criador para criatura. Isso se revela em Bnei Israel aqui embaixo, a tal ponto que isso preenche o nosso coração, de forma que todo o nosso coração esteja voltado e direcionado a Deus. Bidveika, ele nos fala que esse vínculo, essa ligação é muito profunda, que se manifesta através dessa mitzvah. O Ledov Kabo, cumprindo o que está escrito na Torá, ligue-se a ele, não é? Cole nele, esteja vinculado a ele, ou seja, que isso nos conecta e nos vincula à própria essência divina. Isso nos liga a Deus de uma forma, com uma ligação muito intensa, que vem com uma grande paixão e desejo do fundo do nosso coração de se conectar a ele. Likro elav libi, nós chamamos, direcionamos a ele o nosso coração, dizendo: Deus, meu coração está contigo, está para ti. Assim fala o salmista, assim está escrito nos nossos livros, ou seja, ele chama Deus a rocha do meu coração. Deus, a fortaleza do meu coração é você. Você está no meu coração, você que dá força ao meu coração, você é a minha energia, você é a minha proteção, você é a minha fortaleza, a rocha do meu coração. Ou seja, isso nos faz sentir o que está no fundo do nosso coração, no âmago do nosso ser, é a divindade. E todo o nosso coração está voltado para isso. Lolev, para ti, Deus, o nosso coração. Ou seja, esse é o efeito espiritual que se obtém, que nós podemos potencializar através do Lulav. Ou seja, uma forma de ligação, de vínculo profundo com a própria essência divina. Um vínculo muito intenso, forte, profundo, até que ele sente que Deus permeia, preenche o seu coração, é a rocha, a fortaleza do seu coração, etc. Depois que ele nos explicou o significado de juntar o lulav com o etrog com o lulav e as outras plantas, agora ele vai nos explicar o sentido, o significado místico dos movimentos que nós fazemos, os 4 pontos cardeais, todas as direções, para cima, para baixo, etc. 3 vezes para cada lado, para cima e para baixo. Então ele nos diz, em seguida, isso em hebraico são chamados os nanuim. Esses movimentos também vêm com um certo chacoalhar das folhas do lulav, da tamareira, tomando cuidado, não precisa arrebentar o lulav, não é uma chacoalhada pequena. Então ele nos diz, a gente faz esses movimentos para as 6 direções, 4 direções, de cima e embaixo. Esse sacudir, esse chacoalhar, isso representa um despertar, né? Quando você está chacoalhando uma pessoa que está meio adormecida, pegando no sono, cochilando, para despertá-la, para acordá-la. Ele nos fala o sentido mais profundo desses movimentos que se faz com lulav e etrog juntos durante a festa de Sukkot. Primeiro é sabido que esses movimentos eles têm, é uma rua de 2 mãos, não é? São movimentos de olachá, nós conduzimos para um lado e depois nós trazemos de volta até o nosso peito, o coração. Fazemos isso 3 vezes para cada lado, em cada direção, no meio, etc. Depois para cima, etc. Depois para baixo, não é? Mas sempre olachá, nós conduzimos naquela direção e depois rová, nós trazemos de volta para nós. Vamos ver o que significa isso, qual o sentido místico espiritual desses movimentos. Nos fala, esses movimentos têm essas 2 direções, olachá veová, detchilá molechim et aminim, elachad misheshet aktzavot. Primeiro a gente conduz, dirige, direciona as 4 espécies de plantas para uma das 6 direções, ou seja, os 4 cantos, em cima e embaixo. Depois que nós direcionamos para aquele lado, nós trazemos de volta até o nosso coração. E toda vez que trazemos de volta, tem que trazer até o peito, até encostar na pessoa, até o seu coração. O sentido espiritual disso,
dessas duas vias, não é? Dessas duas rotas de Olachá e Ová. Primeiro estender para fora e depois trazer de volta. Diz, diz que isso que nós estendemos para as direções, isso significa a gente estender, despertar com essa ida, com esse direcionamento, nós estamos indo em busca da parte mais profunda de Dat. Dat é aquele terceiro atributo intelectual que serve como intermediário entre os poderes intelectuais da nossa alma e as faculdades emocionais. Ou seja, uma pessoa pode entender alguma coisa a nível racional, a nível intelectual. Pode entender que isso é bom, positivo, etc. Mas sentir é outra coisa. A pessoa pode ter compreendido bem o assunto que nós estamos estudando, pode ter aprendido, pode ter incorporado a nível lógico, racional, intelectual, mas isso não significa que ele vai vibrar com isso emocionalmente, ou que isso vai mexer com os seus sentimentos. Se fala o que processa as ideias intelectuais, levando-as para o plano emocional, para que a pessoa não só entenda, mas sinta também aquilo que incorporou, que ele aprendeu. Isso é a faculdade de Dat, o terceiro poder intelectual da nossa alma, que conecta o intelecto com as emoções. Então ele nos diz que nesse movimento que nós fazemos para fora, nós queremos atingir Primiut Dat, a parte mais profunda dessa faculdade de Dat, do conhecimento ou da obtenção dessa energia, desse fluxo divino. Sheu Shoresh Amidot, isso representa a fonte dos poderes emocionais sentimentais, Vekiumam, e a sua manutenção, Amidgalim Belev, que acabam se revelando no coração, Shem Nimshachim Mimena, que são derivados do poder de Dat. Então, isso vai ser a hora de trazer de volta para o coração, ou seja, fazer com que isso se manifeste também no nosso interior, no nosso íntimo, nos nossos sentimentos. Então, isso que ele nos explica, que não adianta apenas a gente estudar, conhecer o assunto, aprender, o objetivo é a gente se tornar, é a gente interiorizar isso, absorver esse conhecimento de forma que ele nos toque, de forma que ele mexa conosco e faça a gente se tornar pessoas melhores. Isso aprimore o nosso caráter, aprimore a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, que influencie, impacte as nossas decisões e as nossas ações, para poder realizar uma mudança, uma guinada, uma mexida no coração da pessoa. Isso vem, isso passa por essa faculdade, a terceira, chamada aqui de Dat, conhecimento, mas que na verdade é uma concentração intensa no assunto aprendido, estudado, de forma que desperte o coração também. Por isso ele representa a fonte raiz das emoções e o que nutre elas, a sua sustentação. Mesma coisa ele nos diz como nós vamos chegar àquilo que o Lulav quer nos trazer. Lolev, que todo o nosso coração esteja voltado a Deus. Que essa luz divina brilhe, ilumine, resplandeça no coração da pessoa, a tal ponto que ele sinta que todo o seu coração está voltado para a causa divina. Deus é a rocha, a fortaleza do seu coração. Primeiro é necessário despertar esse poder da nossa alma, chamado Dat, de conhecimento, que significa focar intensamente, se concentrar e, enfim, se fixar a mente naquela ideia, a ponto que isso desperte também as emoções. E isso representa o movimento de Olachá. Quando a gente leva o Lulav para fora, isso significa que a gente está em busca do poder, da energia de Dat, para trazê-la dentro de nós, para que possamos incorporar esses assuntos de forma profunda, que eles não fiquem apenas pairando de forma vaga na nossa ideia, mas sem nos impactar. Mas depois, nós vamos trazer isso até dentro de nós. Mas primeiro é o movimento que a gente sai em busca dessa energia presente na Sefirah de Dat, no poder espiritual da nossa alma, o terceiro poder intelectual de Dat. O Beoval Hazeh Shel Adam, quando trazemos de volta o Lulav Etrog até o nosso peito, Liprimiut Nekudat Alev,
Shel Ha'adam Be'atzmo, isso representa a ideia de interiorizar todos esses conceitos, de atrair essas bênçãos para que elas não fiquem só vagantes pelo mundo, ou pairando como uma aura externa e superficial sobre nós, mas que sim, de fato, a gente possa interiorizar e captar profundamente esses conceitos, essas bênçãos, essas influências espirituais. Então vem o movimento seguinte, que é de trazer de volta até o coração, Liot la Ezrach Be Israel, lembrando aquilo que a gente fala que em Sukkot se revela aquele brilho da faísca divina presente dentro de nós, Ezrach, o termo cidadão, que não aparece em outras vezes na Torá, mas aqui ele faz alusão ao verbo lizroach, que significa brilhar, como o nascer do sol ou o brilho do sol. Ou seja, a ideia é fazer com que esses conceitos, essa energia espiritual, essa espiritualidade, essa obtida, que ela seja incorporada, interiorizada dentro de nós, impactando o nosso âmago. Inclusive isso está relacionado com aquele famoso versículo que nos diz, falamos no final da reza, Veyadata Yom Vashevot Elevavecha, você saberá hoje, conhecerá, Dat, Veyadata Yom Vashevot Elevavecha, e coloque dentro do teu coração, ou seja, através de Dat, que nós vamos buscar esse Dat, essa concentração, nós trazemos as coisas até o fundo do nosso coração. E dessa forma o nosso coração brilha e ilumina. Ou seja, o Etrog, ele representa o amor divino por Bnei Israel, enquanto que o Lulav, ele vem expressar a revelação desse amor aqui embaixo para o povo de Israel, incorporado no mundo físico, de um corpo físico, etc., no mundo material. E quando isso acontece, Yesh lahem lev echad lashem levado. Então, Lulav, ele promove, ele realiza que lo lev, que a gente tenha um coração inteiramente voltado e direcionado a Deus. Como a gente revela, como a gente traz na prática esse sentimento, essa energia espiritual para dentro de nós, através desses movimentos que são feitos com o Lulav, quando nós trazemos de volta até o nosso peito, até o nosso coração. Beolachá Beová. Ele nos fala, esse é o aspecto de alegria que existe nas festividades, em geral nas festividades bíblicas, e particularmente, especialmente na festa de Sukkot. E a gente falou que essa alegria, por assim dizer, é uma alegria tão contagiante, é uma alegria de Deus também, não só alegria nossa. Por assim dizer, Deus está alegre com as festas. O que isso significa? Que existe essa alegria diante de Deus, quando esse amor vem à tona, esse amor que sempre existiu, é um amor inerente, é um amor que sempre está lá presente, porém nem sempre, às vezes ele está encoberto, às vezes ele está oculto, porém quando esse amor vem à tona, se manifesta, se revela, está presente de forma explícita, quando ele sai do seu encobrimento e se revela, então isso traz alegria quando o amor se manifesta, quando o pai deixou de se encobrir do filho, o filho o buscou e procurou insistentemente, e quando eles se reencontram depois daquele suposto distanciamento, ou depois daquela separação temporária, dessa ocultação, quando eles voltam a se reencontrar, vem toda aquela alegria. Por isso é uma grande celebração, uma grande festividade, uma festa de Deus e uma festa para Deus, para Ele também. Então, com isso ele explica o conceito de Moadim Lesimcha, principalmente da alegria nas festividades bíblicas, especialmente na festa de Sukkot, que há aqui uma celebração maior ainda. E como nós falamos, que essa alegria não é só da criatura, por assim dizer, também é do Criador. O Criador também está satisfeito com a revelação desse amor que se manifesta com toda a sua intensidade, esse amor intrínseco que está presente dentro dele. Por mais que Deus não tenha carências, necessidades, a nossa alegria é quando se preenche alguma carência nova, nossa, quando se satisfaz alguma vontade, um desejo que a gente tinha. Deus não tem nem necessidades, nem carências, etc. Portanto, o que representa, o que simboliza, qual é essa metáfora de alegria em relação a Deus? Então, ele nos fala quando algo importante estava oculto, encoberto,
e finalmente se revela e se manifesta, vem à tona, então isso é motivo de alegria, que Geder Asimcha Inyan Gilui Davar Asatum. Então aqui ele nos diz, Vezoi Asimcha Lemala Bechag HaSukkot, essa é a razão, o motivo da alegria acima. Na festa de Sukkot, Az Mitgale Ahavato Anifla Shel HaKadosh Baruch Hu Libnei Israel, que então na festa de Sukkot se revela o amor maravilhoso, o amor fabuloso de Deus por Bnei Israel. Isso vem à tona Minahela Melagilu, isso sai da ocultação e se revela de forma explícita. Zeu Inyan e Samachad. Isso é aquilo que o versículo do rei Salomão se referia, que quando o filho é sábio, quando ele é sábio até na sua forma de ser filho, ele procura o pai, ele sabe que o pai tem um amor intenso por ele, isso alegra o pai. Ou seja, Simcha e Gilui Primiut Achayut, o que viajou, Simcha Bavai. Então, quando nós retornamos a Deus, nos Aseret Metchuvah, nos 10 dias de Tchuvah, e tivemos o perdão no Yom Kippur, e com isso nos reencontramos, nos realinhamos com Deus, isso provoca, isso faz com que acima nós desencadeamos com isso uma revelação da parte mais interna e profunda da essência divina, onde se expressa lá o amor intenso de Deus por Bnei Israel, por isso, biblicamente, essa celebração é chamada uma festa de Deus. Se a gente dissesse não só uma festa para Deus, uma festa divina, como se também, por assim dizer, Deus estivesse em festa pela revelação desse amor intenso que se manifesta nesse período após o encobrimento. E antes de finalizar amanhã com as explicações místicas referentes a Sukkot, nós vamos tentar dar uma rápida passada pelo contexto do mês de Tishrei. Aquilo que nós explicamos, que o mês de Tishrei é dividido em duas partes. A primeira, a Aseret Metchuvah, os 10 dias mais rigorosos de arrependimento, de retorno a Deus, etc. E depois, a partir do dia 15 do mês, vem a celebração de Sukkot, culminando com Shmini Atzeret e Simchat Torah, que praticamente é o contrário, é um período de alegria intensa, de uma alegria enorme, imensa. Então, ele nos explica que o serviço a Deus, de certa forma, de forma geral, ele funciona dessa maneira. E agora ele vai nos explicar como a gente extrai força espiritual, como a gente obtém energia espiritual para o ano todo, a partir das celebrações que estão ocorrendo nesses dias, nessas semanas do mês de Tishrei, de Rosh Hashanah, Aseret Metchuvah, os 10 dias de Tchuvah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, etc. O Beikar, e principalmente nós vamos ver que isso vai de acordo com o fecho de todas as festas, que é Shmini Atzeret, que sobre isso nós vamos falar a semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem, a partir de segunda-feira, 10 horas, se Deus quiser, nós teremos o significado místico de Shmini Atzeret. Mas por enquanto, ainda falando do mês de Tishrei, ele nos fala que o mês de Tishrei, isso que a gente fala nos movimentos do Lulav, isso também está expresso nas festas do mês de Tishrei. Ou seja, que em termos espirituais, na Kabbalah, se fala que existem dois movimentos, Ratzó, Vashov. Na visão da carruagem também do profeta Ezequiel, então se fala que ele vê ele tem uma contemplação, e lá e observa que há anjos, criaturas angelicais ou divinas que estão louvando a Deus, e elas estão num processo de Ratzó Vashov, de ida e volta, vinda e volta, ida e volta. Ratzó está ligado com a palavra Ratzon, vontade. Por que eles vão? Por que eles querem ascender, subir? Porque eles têm vontade e ânsia de se ligar a Deus, de se aproximar mais a Deus. Né? E mais do que isso, da palavra Ratzon em hebraico vem Ratz. Ratz significa correr, não é? Ou seja, alguém que tem vontade de algo, então ele tem pressa de conseguir aquilo, e ele, entusiasmado, empolgado, corre atrás disso. Então também essas criaturas que contemplam reflexo da divindade, essas criaturas, elas se colocam
num movimento de Ratzó, elas querem se elevar e chegar mais perto e etc. Mas depois, talvez quando elas veem que também não podem se aproximar em demasia, isso ofusca, é muito elevado para elas, daí vem o movimento de Shov. Shov significa voltar, de retorno elas voltam à sua base, à sua condição inicial. E na verdade isso é como a pulsação, como o coração que bate, que vai e vem. Então, na Kabbalah se explica que sempre existe esse movimento espiritualmente falando de Ratzó Vashov, de ida e vinda. A hora da reza de manhã é um momento de Ratzó, de elevação, quando nós procuramos ascender, se elevar, nos concentramos em algo espiritual divino. Mas depois a gente volta, nós estamos no mundo físico, pé no chão, ou seja, nós estamos no mundo terrestre, onde precisamos trabalhar, precisamos conviver em sociedade, etc. Isso é uma maneira de voltar. Então, inclusive até se fala, não deve-se ficar só no Ratzó, só na ida e embarcar lá em cima, porque essa não é a vontade divina. A vontade divina não é que a gente se desvincule da vida física ou do mundo material e que a gente fuja desse mundo físico material, não. O desejo de Deus é Shov, que a gente volte e retorne e atraia daquela divindade que a gente absorveu naquele momento de elevação e que a gente volte e traga isso de forma que permeie nossa vida física e material aqui nesse mundo terrestre. Então ele nos diz que dessa maneira, assim como existem esses dois movimentos, existe o movimento, não é, de se elevar, por assim dizer, de se afastar, de se desprender, e outro de voltar, de retornar, de se reaproximar. Então ele nos fala também que as festas do mês de Tishrei se dividem em duas partes, expressando esses dois movimentos. Os chamados Yamim Noraim, dias temíveis, os dias de seriedade, os dias de compenetração, os dias de arrependimento, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, 10 dias iniciais. Esse é um período de Ratzó, de elevação espiritual da nossa parte, e depois nós temos o período de alegria, Zman Simchateinu, que engloba dentro de si, aqui na diáspora serão 9 dias, não é? Engloba dentro de si a festa de Sukkot, Shmini Atzeret e Simchat Torah. De forma geral, a diferença entre eles é que o trabalho espiritual nosso em Yamim Noraim, nos chamados dias temíveis, dias de Tshuvah, é o trabalho espiritual na direção de Ratzó, quando a gente sobe, se eleva, se desprende do físico, do material, elevando-se para o plano abstrato espiritual. É um período de elevação da alma, do espírito, onde a gente se desprende, se desvincula do plano terrestre materialista, das coisas físicas e procura elevar a alma. Então, nesse período se desperta o lado profundo do coração judaico. Do outro lado, por sua parte, a festa de Sukkot e Shmini Atzeret expressam a viagem no sentido contrário, ou seja, a Avodah de Shov, o trabalho de voltar e retornar, trazer toda essa espiritualidade obtida, conquistada entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e agora incorporar isso aqui, no plano físico, terrestre e material. Isso significa a volta ou retorno. Le'amshich HaKdushah, trazer essa Kedushah, essa santidade que obtivemos, e impregná-la também na vida física e material da pessoa. Por isso se fala que nesse período do mês de Tishrei nós obtemos toda a energia espiritual, em todos os sentidos e todas as direções, para realizar e implementar aquilo que necessitamos espiritualmente falando para o ano todo. Dessas festas de Tishrei se atrai a força, a energia para o serviço espiritual da pessoa, tanto de Ratzó como Shov, tanto de elevação, de desprendimento, né, de se elevar, Ratzó, de ter essa vontade, ânsia de espiritualidade, de correr atrás do divino, como também de Shov, de voltar, de retornar, trazer isso de volta, trazer a espiritualidade para o plano material. Ou seja, o movimento de Ratzó é a gente se desprender um pouco do físico e material em direção ao espiritual. O movimento de Shov, de retorno, de certa forma é o contrário, é trazer junto consigo espiritualidade para o plano físico, permear o material com espiritualidade.
Às vezes se vê a matéria como inimiga do espírito, então o movimento de Ratzó, às vezes a gente sente que o mundo físico, material, nos atrapalha na conexão com Deus, na nossa vida, na nosso estado de contemplação, e a gente quer se soltar disso. Então existem momentos de elevação, mas como nós falamos, o objetivo divino não é a pessoa se desprender do físico e material, mas sim trazer espiritualidade para dentro da matéria, para o campo físico. Isso está expresso no movimento de chuva. Então, rapidamente falando, ele nos diz agora, dessa forma, essa é a ordem de trabalho espiritual. Primeiro a gente tem que passar pelo Rosh Hashanah, שזה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון, que Rosh Hashanah é o dia de lembrança da criação da humanidade, do ser humano, o início da criação divina. O Bechinat Rosh Hashanah, o Bechinat Smolo Tachat Leroshi. Isso está associado com um versículo no Shir Hashirim que diz: eu recebo um abraço do noivo, não é? O noivo aqui faz alusão a Deus. Sua mão esquerda está abaixo da minha cabeça, e com a direita ele envolve as minhas costas. Smolo tachat leroshi, não é? Como se ele aproximasse o pescoço pela nuca, embaixo da minha cabeça com a sua mão esquerda. Vimino techabkeini, com a sua direita ele me abraça. Não é? Então nós vamos ver, conhecido no Zohar que ele diz, Chesed droa yemina, o atributo de bondade, de misericórdia, de amor divino está associado como o braço direito na Sefirot, por assim chamar, por assim dizer, enquanto que Gvura droas malos, o atributo de rigor, de justiça, está associado com a mão esquerda. Interessante que o de Gvura, de rigor, severidade, é simbolizado na mão mais fraca. E a mão mais forte, que é a direita, destra, ela simboliza Chesed, bondade e amor. Mas ele nos diz, o processo aqui se inicia, o versículo diz, primeiro, Smolo Tachat Leroshi, existe num primeiro momento um smol, parece que está em evidência o lado esquerdo divino, a mão esquerda de Deus, o atributo de rigor, de justiça, de severidade, não é? Que está abaixo da minha cabeça. E só depois, isso vai predominar entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, de acordo com a Kabbalah, e só na festa de Sukkot vem aquele abraço, Viminot Echapkeini, que ele me abraça com o seu braço direito, ou seja, se revela o atributo de Chesed, de bondade e amor divino. Mas, começando em Rosh Hashanah, ele nos diz, Rosh Hashanah, Bechinat Smolo Tachat Leroshi, Bechinat Smol Bochai. Em Rosh Hashanah parece que Deus está nessa postura de rei, de juiz, nos avaliando, nos julgando, determinando vida, etc. Então, inclusive dizem os nossos sábios, parece que com a mão esquerda ele está nos empurrando, Smol Bochai. Veken Seder Avodat Adam, isso se reflete no serviço espiritual da pessoa aqui embaixo, do Yehudi, Tchilai Bibchinat Smol Bochai. Ou seja, primeiro a gente mesmo se coloca numa posição como se estivéssemos afastados, como se Deus, com sua esquerda, com seu rigor, severidade, estivesse nos rechaçando, porque nos faltam méritos, porque talvez nos afastamos, transgredimos, etc. E de fato a pessoa deve se conscientizar da sua insignificância, do quanto ela falhou, ou seja, que a pessoa veja aos seus olhos como se ele está distante de Deus. É claro que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, mas quando a gente contraria a sua vontade, mesmo estando do seu lado, nós estamos distantes, né? Nos afastamos. Como dizem os nossos sábios, considere-se aos teus olhos como um ímpio. Ou seja, se a pessoa fizer uma autoavaliação sincera, ele vai ver que tem muitos débitos morais, espirituais, etc., não é? Que nós somos devedores. E mais ainda, nesse período de julgamento, de avaliação, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós até nos rebaixamos, procuramos assumir humildemente as nossas falhas, procuramos assumir responsabilidade pelos nossos atos e reconhecer a nossa insignificância. Por isso, nesse período, desde Slichot, as rezas de perdões que antecedem Rosh Hashanah, em Aseret Metshuvah, nós temos várias preces de perdão, nas quais nós confessamos pecados. Quem lê essa lista, como se nós fôssemos pessoas ímpias, ruins, falhas, pecadoras, pecaminosas, etc., e a gente faz isso durante esse período, ou seja, que isso nos leve, faz não só falando da boca para fora, mas procurando sentir isso e se conscientizar, como se a gente se conscientize da nossa baixeza, da nossa
da situação inferior espiritual que nós nos encontramos. Liot shafel beinav, ou seja, que isso resgate no ser humano humildade, modéstia, que ele reconheça a sua insignificância, que isso traga à pessoa amargura, velev nishbar venitke, e um coração quebrado e aquebrantado, al otzem richukom Hashem, pelo distanciamento dele com Deus, como ele se afastou durante o ano. Bifrat biot mara de chushbena, principalmente se ele levar a sério e fizer a sua contabilidade, esse inventário pessoal, esse balanço pessoal, individual que cada um deve fazer, lachshov kol hadiburim ve'machshavot, refletir sobre tudo aquilo que ele falou, o teor das suas conversas, ou dos seus pensamentos, e vai perceber o quanto, às vezes, a gente desperdiça energia em coisas tolas, fúteis. Então isso vai acabar partindo do coração da pessoa, a pessoa vai reconhecer a sua banalidade, a sua insignificância, e vai lhe levar ao arrependimento com amargura, e ele vai se subordinar a Deus, se submeter a Deus, percebendo a sua situação, o seu status. O Bechinat Smol Dochazu, então essa atitude, o que prevalece nesse período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é Smol Docha, parece que com a mão esquerda Deus está nos afastando, rechaçando, parece que está revelado o lado esquerdo, que é o lado de Gevurah, de severidade, de rigor, de justiça. Isso, Gorem Liot Tachad Leroshi, na linguagem do Shir Hashirim, na metáfora do Cântico dos Cânticos, isso está abaixo da minha cabeça, à sua esquerda. O que significa? Que, por incrível que pareça, isso levanta, ergue minha cabeça. Nós ficamos cabisbaixos quando reconhecemos a nossa insignificância, quando admitimos nossos pecados, nossas falhas, o vazio que está na nossa vida. E nesse instante, na verdade, aquilo que parece uma atitude rígida de Deus, severa, na verdade, com essa esquerda, esse reconhecimento essa nossa humildade, reconhecimento das nossas falhas, faz com que Deus nos levante a cabeça pela nuca. Isso significa, ele nos diz, Smolot tachad veroshi bechinat nesiat rosh. Isso justamente, quando Deus vê que nós estamos reconhecendo de forma humilde as nossas falhas, ele ajuda a gente a levantar a cabeça e dar a volta por cima, não é? E se elevar, etc. Então, assim ele explica o versículo, Yom Kippur, finalmente quando chega o dia de Yom Kippur, Lifnei Havaya Tidharu, diante de Deus vocês irão se purificar. Vem a purificação, vem o reencontro, vem o vínculo se restabelece entre nós e Deus. Diante de Deus vocês irão se purificar. Mas a palavra lifnei em hebraico, lifnei quer dizer antes, diante de Deus, mas também vem de penei. Penei é panim, semblante de Deus. Ou seja, se até agora nós estávamos virados de costas, ou Deus deu as costas para nós porque nós demos as costas para Ele, em Yom Kippur, lifnei havai titaru. Em Yom Kippur você volta a ter um realinhamento facial, cara a cara com Deus, e olho a olho com Deus, e íntimo com o âmago divino. E isso se produz, esse realinhamento facial, esse reencontro com Deus, esse restabelecimento de vínculo profundo, de intimidade. Isso é promovido através da tshuvah, através da tshuvah que vem do fundo do coração. O que dirti, como está escrito nos Salmos que a gente recita nesse período, e a gente já comentou, Mima'amakim krati havaya, das profundezas do meu coração, do âmago do meu, das profundezas. Urtiv, Bakshu Fanai, e esse é também essa recomendação divina, busquem o meu semblante, e por isso eu atendo, Et Panech Havaya Vakesh, vou buscar a Deus, ou seja, fazer as coisas não só da boca para fora, não só exteriormente, não só superficialmente, não só mecanicamente, mas fazer isso com a face e o semblante, com envolvimento, com concentração, com amor e dedicação. Envolvendo o fundo do meu coração. Ou seja, que todo o seu direcionamento esteja voltado para Deus, isso a Torá. Com todo o seu coração e alma. Ele vai continuar envolvido nos afazeres mundanos, terrestres, nos assuntos materiais, mas isso ele vai fazer com frieza e indiferença. Ele faz bem, porque precisa, etc., mas não é nisso que ele vai colocar toda a sua empolgação, entusiasmo, não é essa a sua razão de ser.
Que makom shelibo shel adam tqua bechol lev hanefesh nikra bechinat panim, onde se encontra o coração da pessoa fixado e onde a pessoa se encontra de todo o coração e alma, isso é chamado a parte de frente, o semblante da pessoa, a face dela. Vezeu inyan panim bepanim, isso significa estar face a face com Deus, que a parte principal da nossa vontade, do nosso desejo, está voltada para Deus e vice-versa. Ou seja, que todo o âmago do nosso coração e alma esteja voltado para o Criador. O que não acontece no inverso, que Neemar Panuelayoref, aquilo que a gente já comentou, que às vezes Deus, por assim dizer, ele se queixa, eles voltaram para a minha nuca. Ou seja, estão fazendo as coisas, mas como pelas costas, como alguém que nem quer olhar para o outro, não é? Isso é mal, quando a gente faz as coisas de forma indiferente, apática, mesmo fazendo as mitzvot, mas com indiferença. Sheponim Lashem, ou seja, mesmo quando se voltam a mim fazendo as mitzvot, mas fazem isso com frieza, com apatia. Enquanto que o coração, a alma das pessoas às vezes está só na carreira, no poder, na ascensão social e no prestígio ou o que for. Então, quando o seu coração e sua alma estão voltados para isso, o que sobra para o lado espiritual é só a parte de trás, é só a nuca. Quando a pessoa dedica e coloca a sua alma nos inyanim gashmim, somente nos assuntos físicos, corpóreos ou materiais que o afastam assim de Deus, pelo fato dele estar botando a sua essência nisso, quando isso ele deveria tratar de forma secundária. A verdade é que em relação a Deus não se aplica o conceito de afastamento no sentido literal, porque Deus é onipresente, está em todo lugar, por isso aqui é tratado como nuca, que nós mostramos a nuca. Alguém que mostra a nuca, ele está bem próximo do outro. Mas se ele não olha para a cara do outro, ele também está muito distante na prática. E às vezes a gente está para com Deus dessa forma, só mostrando a nuca e não o semblante. O Beyom Kippur, mas quando chega o dia de Yom Kippur, que a gente resgata nosso judaísmo, nossa espiritualidade, resgata a escala de valores correta e ideal. Então está escrito, Mikol Chatoteichem, de todos os seus pecados vocês irão se purificar, Lifnei Havai Titharu, diante de Deus, na face de Deus vocês estarão puros, purificados. Fichas Mitgale, Bechinat Yud Gimel Midot Rachamim. Se fala que no dia de Yom Kippur, o que significa aparecer e resplandecer a face divina diante de nós, se revelam e se manifestam os 13 atributos de misericórdia que nós evocamos inúmeras vezes no dia de Yom Kippur. Por isso está escrito no versículo dos profetas, assim consta em Isaías, etc., no livro de Yeshayahu, se os pecados de vocês estiverem como avermelhados, eles irão se embranquecer como a neve. Estiverem vermelhos como inseto vermelho, enfim, eles vão se embranquecer como a lã que é branca. E o Zohar explica que essas associações, Sheleg Vetzemer, a neve branca ou a lã branca, elas fazem alusão, misticamente falando, a Yud Gimel Midot Rachamim, a revelação e manifestação dos 13 atributos de misericórdia divinos que perdoam tudo. Al-Shem HaPasuk Levushe Kitlach Hivar Usar Reishe Kamar Naka. O Lefichach, por isso, quando chega o dia de Yom Kippur, Mitalim Kol Israel Yot Panim Bepanim, a gente restabelece o vínculo facial com Deus, estamos diante de Deus cara a cara, ou seja, que nós damos a cara, mostramos que o nosso interesse maior é voltado a Deus e Deus corresponde a nós, mostrando o seu semblante com toda a sua misericórdia, os 13 atributos do Prinat Primiut Nekudat Alev. Assim como quando a gente oferece a Deus a profundeza, o âmago do nosso coração, ele também mostra para nós o âmago da sua essência, o amor que está lá presente. Por isso no dia de Yom Kippur a gente nem come nem bebe. Por quê? Porque, na verdade, nesse dia a gente está alimentando a alma, a nossa vida está se alimentando do campo espiritual. Durante todo o ano, todo ano a gente se alimenta
de comida, bebida física, que disso acaba surgindo o sangue que dá vitalidade ao nosso corpo, essa é a parte externa do coração. Em Yom Kippur, em contraste, se revela a parte profunda do nosso coração, aquela parte profunda do nosso coração que não se alimenta de comida física, de bebida física, etc., mas ela se alimenta do alimento da alma, de espiritualidade, e isso é o que se manifesta em Yom Kippur. Por isso, quer dizer, o fato de não comermos, não bebermos em Yom Kippur não é um castigo divino, pelo contrário, é para dar vazão à espiritualidade mais elevada da nossa alma, e tudo isso vai se revelar e se manifestar na festa de Sukkot, na alegria de Sukkot, e amanhã, se Deus quiser, véspera de Sukkot, nesse mesmo horário, às 10 horas, nós vamos concluir esse estudo sobre o significado místico de Sukkot. Então, até lá, tenham um ótimo dia.